pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós vamos para a nossa terceira aula do curso de Metabolismo, Integração e Regulação Metabólica. Eu sou o professor Wesley e nos acompanhe nesta aula. A aula de hoje, ela versa sobre a introdução ao metabolismo. Nós passamos para estudar a parte química, no que diz respeito à termodinâmica. Na segunda aula, nós fomos estudar a termodinâmica de uma forma mais relacionada com equilíbrio químico. E, nesse momento, nós vamos para a introdução do metabolismo, nossa aula 3. Nesta aula, gente, nós pretendemos entender um pouco mais a respeito de uma visão geral, né, claro, do metabolismo do nosso corpo, seja ele anabolismo ou catabolismo. Evidentemente que todos esses conceitos de anabolismo e catabolismo, ele vai recair dentro dos princípios da termodinâmica. Não pode ser diferente, tá? Então, eu começo a aula com uma afirmação bem interessante. Essa aula, gente, vai ser bem problematizadora. Provavelmente vai de encontro a alguns conceitos que vocês aprenderam de forma equivocadas ou de forma limitada. Vocês vão ver que no livro de ensino médio tem vários erros relacionados com o metabolismo. Olha a afirmação. Os seres vivos, gente, são sistemas estáveis. Tudo bem, é um sistema, pega para estudar, né? Parte do universo, estável de reações. Porque o metabolismo, né, ele ocorre através de reações químicas, transformações. Então, seus sistemas estáveis são sistemas estáveis de reações químicas e de processos físicos e químicos que mantém afastado do equilíbrio químico. Ou seja, nós seres vivos são sistemas que ocorrem reações químicas que nos permite nos afastarmos do equilíbrio químico. Porque nós entrarmos no equilíbrio químico, a variação de energia de Gibbs, ΔG, vai ser igual a zero. Não vai ter variação nenhuma ocorrendo naquela reação, porque a reação realmente entrou em equilíbrio, o indivíduo então está morto. Então nós somos seres vivos, sistemas que nós nos mantemos afastados desse equilíbrio químico. Aí vem uma pergunta bem interessante. Nós nos mantemos afastados do equilíbrio químico. Então, contrariamos a tendência termodinâmica natural de atingir o equilíbrio químico? Será que nós contrariamos uma lei da física, da termodinâmica, que é o campo da física, uma lei natural de atingir esse equilíbrio químico, senão o ΔG vai ser igual a zero? A resposta é muito simples, sim. Nós contrariamos, em termos sim, a termodinâmica para nos afastarmos do equilíbrio químico. Como assim? Vamos primeiro, antes de dar o conceito, entender. Olha essa figura. Eu tenho aqui várias figuras demonstrando, né, a fertilização de um ovócito secundário e na sequência mostrando a célula então em divisão celular, formando 2 células, 4, 8, formando mórula, passando por o processo de blastulação, gastrulação. O que eu quero falar é que se você observar dessa única célula aqui, eu estou aumentando a complexidade ou eu estou diminuindo? Nós estamos aumentando, esse é fato. A complexidade está sendo aumentada. Estou saindo de algo simples a algo mais complexo. Lembra que a segunda lei da termodinâmica diz que tudo tende ao caos. Sai do menos complexo, do menos caos, para o mais caos possível, né? Veja o que acontece também, que como nós contrariamos a termodinâmica, né, para nos afastarmos do equilíbrio químico. Você aqui está sendo demonstrado a síntese proteica, a produção de proteínas. Ou seja, eu tenho vários aminoácidos bagunçados, tá? E eles agora estão sendo organizados em uma cadeia polipeptídica, formando uma proteína que é algo organizado. Então eu saio da alta entropia para a baixa entropia. Eu estou organizando o sistema, tá? Veja aqui, o que é interessante também, eu consigo dentro do metabolismo produzir glicose, tá? A partir de que eu consigo produzir glicose? A partir no caso, o glicerol do ácido graxo produz glicose. Peraí, mas quem produz glicose não é planta? Não, você aprendeu assim, você está equivocado. Nós, né, mamíferos, exemplo, pegar como exemplo aqui mamíferos, nós produzimos glicose através de um processo, vocês vão ver lá na frente, gliconeogênese.
Eu posso produzir também glicose a partir de lactato, que é o produto do metabolismo anaeróbico que ocorre nos músculos. Então estou saindo de algo que é muito bagunçado, com alta entropia, né, para baixa entropia, diminuindo a entropia. Então estou contrariando de uma certa forma a segunda lei da termodinâmica. Então, veja, o que eu aprendi até agora que você me falou, Wesley, então, que nós somos sistemas que queremos nos afastarmos, né? Pouco a pouco de quem? Queremos afastar lá do equilíbrio químico, né? Queremos afastar, porque a variação de energia de Gibbs ali vai ser igual a zero, não é interessante, por ser disso, senão ele está morto. E nós provamos que paulatinamente, vários metabolismos do nosso corpo produzem proteína a partir de aminoácidos, produzimos glicose, nós produzimos ácidos graxos a partir de glicerol, produzimos lipídios a partir de glicerol e ácidos graxos. Ou seja, nós saímos então de quem? De algo que nós tivemos, de uma forma bem grosseira de falar, bagunçado, para algo mais organizado. São proteínas, glicogênio, lipídio, dentre outros. Mas a questão é, de onde os seres vivos tiram, entre aspas, né? A gente não tira energia, a gente não forma, converte ou transforma. Então, de onde os seres vivos tiram energia para, de uma certa forma, contrariar a segunda lei da termodinâmica? De onde nós tiramos então essa energia? Para nos afastarmos, né, desse equilíbrio químico. Dessa forma, segundo o princípio lá da termodinâmica, que é a nossa segunda aula, quem quiser lá veja a nossa segunda aula, a entropia do universo tende ao máximo. Então sai do mais organizado para o menos organizado, tá? Como exemplo, eu volto aqui na figura. Aqui eu tenho baixa entropia, aqui eu tenho alta entropia. Nós, seres vivos, saímos dessa alta entropia para baixa, quando nós produzimos nossos compostos biológicos, como carboidratos, lipídios, proteínas. Então, de certa forma, nós estamos contrariando. Quando o indivíduo morre, evidentemente, que ele sai da baixa entropia para a alta entropia, que não tem de onde tirar essa energia para conseguir organizar suas biomoléculas. Então acaba ela se desorganizando, proteínas virando os aminoácidos, e essas se decompõem em compostos inorgânicos e assim sucessivamente. Aí a questão, lembra? Nós perguntamos, de onde nós tiramos essa energia para contrariar? Tá? De onde seria? Aí depende dos seres vivos. Como assim depende, Wesley? Vamos falar dos fototrópicos. Os indivíduos que fazem fotossíntese, de onde tira essa energia? Os fototrópicos, para fazer esse processo, contrariar essa segunda lei, ele tira energia da energia solar. Então a energia solar sai do Sol na forma de fótons, tá? E utilizar esses fótons para o quê? Para produzir um complexo organizado, um tipo de carboidrato. Então com a luz solar, né? Utilizando gás carbônico e água, nós produzimos gliceraldeído, que é um tipo de carboidrato. Se você aprendeu que fotossíntese, na sua íntegra metabólica, bioquímica, a fotossíntese lá no ciclo de Calvin produz glicose, você aprendeu errado. O final da fotossíntese, do ciclo de Calvin, é liberado um composto de 3 carbonos, que é o gliceraldeído. E a partir do gliceraldeído, sim, aí a gente consegue, por outra rota metabólica, que não envolve a fotossíntese, produzir glicose. Estranho, né? Nós vamos ter aula de fotossíntese, vocês vão ver isso aí com mais calma. Mas o que eu quero falar é que os fotossintetizantes, ele utiliza a energia da energia solar, né, para organizar seus compostos. Vamos botar aqui como glicose, ou amido, né? Ele produz amido e glicose, que são compostos organizados com baixa entropia, utilizando energia solar, tá? E eles fazem a fotossíntese e conseguem isso aí. Como seria isso? Bem simples. Eu vou dar uma ideia aqui de fotossíntese bem rápida para você ter uma noção. O que é que eles fazem? A energia solar, então, incide sobre a água, causando a fotólise, quebra da molécula da água. Quando quebra a molécula da água, então, os elétrons navegam aqui na membrana dos tilacoides, lá onde tem os pigmentos fotossintetizantes, e esse movimento de oxidação e redução ao longo dessa cadeia propicia ao bombeamento de próton, tá, para o estroma do tilacoide, e esse bombeamento de prótons via o fluxo de elétrons aqui nessa cadeia, parece muito com a respiração celular, faz com que depois os prótons saiam por um único local. Quando ele sai por um único local, há a possibilidade então de produzir ATP. Então as quânticas conseguem então quebrar a energia, quebrar a glicose, quebrar a água,
fazendo com que libere elétrons dessa molécula de água e prótons, que permite a produção de quem? De ATP, porque é a única forma de energia que nós conseguimos utilizar. Veja, outros indivíduos como os quimiotróficos, eles se dividem em dois, em quimiolitotróficos e quimiorganotróficos. Eles obtêm essa energia para produzir compostos mais complexos de diferentes formas. Se for quimiolitotróficos, eles conseguem utilizar de compostos inorgânicos para produzir energia. Como, por exemplo, essa nitrosomonas aqui, que é um tipo de bactéria, que ela pega amônia e gás carbônico, com isso, através de reações de oxi-redução, transferência de elétrons, consegue produzir nitrito e energia. E essa energia é utilizada para a produção de ATP, que é a única forma de energia que os seres vivos conseguem utilizar. Já os quimiorganotróficos, exemplo nós fazemos a respiração salvo-aparatal. Como assim, Wesley? Simples. Nós utilizamos de quem? Carboidratos, lipídios, proteínas. Nós degradamos essas moléculas, tá? Nós degradamos estas moléculas lá na célula, né? E quando ela está em moléculas menores, aqui a glicose, carboidrato, quando está em moléculas menores, elas são dirigidas para onde? Elas são dirigidas para a mitocôndria, e lá na mitocôndria ela vai passar por várias oxidações, principalmente no ciclo de Krebs, que vocês vão estudar, produzindo vários NADs reduzidos, e esses NADs reduzidos são utilizados na cadeia respiratória, muito parecido com a fotossíntese, para liberar elétrons. Então é oxidado esses NADs aqui reduzidos, eles são oxidados. Na cadeia respiratória, então, o fluxo de elétrons ocorre, bombeamento de próton, e a partir disso eu consigo produzir quem? ATP, né? Utilizar essa energia na forma, produzindo ATP, que é a única forma, repito, os seres vivos utilizam. Então vocês viram que todos, até agora, seja fotossintetizantes ou quimiotróficos, eles utilizam a energia de diferentes formas. Lá, fotossintetizantes pela luz solar. Já os quimiotróficos aqui, eles podem utilizar obter essa energia por reações químicas de compostos inorgânicos, como os quimiolitotróficos, ou de compostos orgânicos, como os indivíduos, por exemplo, que têm mitocôndria, dentre outras coisas, eucariotos de uma forma geral, fazem através de compostos orgânicos, são os alimentos que a gente tem. Então, para responder aquela pergunta de onde nós tiramos aquela energia, nós utilizamos através dos alimentos. Oxidamos esses alimentos, reduzimos com enzimas, como exemplo NAD, depois essas coenzimas são oxidadas, liberando elétrons e prótons. Elas, então, através da cadeia respiratória, começam o que? Através da cadeia respiratória, passar os elétrons e bombear prótons. Quando esses prótons retornam para a parte interna da mitocôndria, ele produz ATP. Então, independente se é fotossintetizantes ou quimiotróficos, todos obtêm energia de alguma forma, diferentes localidades, mas todos convertem essa energia na produção de ATP. Outra perguntinha para problematizar mais ainda. Como bioquimicamente eles fazem esses processos, né, esse processo de transferência de energia do meio? Como eles fazem isso, Edson? Como bioquimicamente eles fazem esse processo de transferência de energia do meio? Eu expliquei na estante, mas eu vou agora detalhar um pouco mais. Eles fazem essa transferência de energia do meio, seja através de quem? Da luz solar, que utiliza como mediador a água para os fotossintetizantes, seja os indivíduos que têm uma dieta de carboidratos, lipídios e proteínas, independente, os quimiolitotróficos independentes, eles vão ter que, de alguma forma, oxidar algum composto, nesse caso aqui carboidratos e lipídios são oxidados, liberando elétrons e automaticamente, lembra que nós vimos que quando oxida, né, compostos, na parte bioquímica que a gente estudou na aula passada, prótons vai juntos? Então quando eu oxido esses lipídios, carboidratos e proteínas, eu libero elétrons e íons de hidrogênio. E também, boa parte desse carbono é convertido em quem? Gás carbônico, que a gente elimina na expiração. Esses elétrons e prótons livres, eles reduzem coenzimas, tem coenzimas oxidadas, então esses elétrons ligam-se com essas coenzimas com os prótons, coenzimas reduzidas. Essas coenzimas reduzidas, então, agora vão para onde? Lá para a cadeia respiratória, onde vai ocorrer que essas coenzimas vão oxidar, e nessa oxidação dela vai gerar um tipo de energia, que nós vamos entrar em detalhe agora não é o momento, que permite a produção de ATP e água a partir de ADP e oxigênio. Todos, quimiolitotróficos, quimiorganotróficos, fotossintetizantes, sempre vão ter que ter esse propósito aqui, oxidar algum composto.
liberando elétrons e prótons. E esta oxidação faz com que reduza algumas coenzimas e essas depois reduzidas podem oxidar para a produção de ATP. Sempre assim. Foi o sistema de seres vivos no decorrer da evolução que foi selecionado. Outra perguntinha. Como os organismos vivos usam essa energia na forma de ATP? Como os organismos vivos, então, utilizam essa energia na forma de ATP? Muito simples. Veja, como a gente utiliza, então, essa energia na forma de ATP? Nós vimos na aula passada, mas vamos repetir aqui. Eu tenho glicose reagindo com ATP. Houve uma transferência de fosfato do ATP para a glicose, formando glicose 6-fosfato. Esse composto está pronto para entrar em várias vias metabólicas. E esta reação, termodinamicamente, é favorável. Eu não preciso investir energia para ela ocorrer. Se fosse diferente, glicose mais fosfato sozinho, geraria glicose 6-fosfato? Sim. Mas a variação de energia de Gibbs, nesse caso é positivo, não seria espontânea. Então o ATP, que foi produzido pelos mecanismos que eu falei anteriormente, eles são de fundamental importância para mediar reações através da transferência de fosfato, tornando as reações espontâneas. E então, no caso, eu já sei que essas reações ocorrem mediadas por ATP. Então, para que servem então esses ATPs? Bom, pode servir para processos químicos, como vocês viram a glicose na estante, sendo fosforilada, para processos químicos, mas para processos também o que? De biossíntese, como eu estou vendo aqui, o DNA produzindo o RNA mensageiro. Esta produção de RNA mensageiro contraria a termodinâmica, por incrível que pareça, eu estou produzindo algo novo, né? Então eu estou complexando, aumentando a complexidade dali. Isso é mediado pelo ATP, que foi extraído de quem? Dos nutrientes. Tá? RNA transportador, RNA ribossômico, dentre outras coisas, mas também pode servir para mecanismos, para processos mecânicos, como a contração muscular, é mediado por ATP. Mas também com processos elétricos, na impulso nervoso através do neurônio. A despolarização do neurônio são processos elétricos mediados pelo ATP, pela quebra desse ATP e transferência desse fosfato. Mas também por o processo osmótico, como eu tenho uma bomba de sódio e potássio de fundamental importância para a repolarização dos neurônios, é utilizado o ATP. Mas também para processo luminoso, como essa quimiluminescência que tem aqui, ó, no oceano, que muito bonito, mostrado aqui, esses tipos de micro-organismos liberando energia na forma de luz, mediado por ATP. Conclusão que nós tiramos de tudo isso aqui. Conclusão. Atenção. Conclusão. Nós oxidamos nutrientes, seja ele orgânico ou inorgânico, ou através da fotossíntese, quebrando através da luz a água. Então ocorre a oxidação. E essa oxidação me permite produzir quem? ATP. Esses ATP são utilizados no processo de quem? Que requer energia. Como a produção de quem? Como a produção de proteína, de lipídios, de carboidrato, né? Nesse caso, a exemplo, amido ou glicogênio. Eu utilizo nesse processo os ATP. Então, produz ATP através de oxidação e depois eu utilizo esse ATP como transferência de fosfato para tornar as reações termodinamicamente espontâneas, produzindo ATP e fosfato. Então o processo é bem cíclico. Cuidado, cuidado, meus amigos, que estão começando agora no campo da bioquímica. Repare essa reação, A reagindo com B, formando AB. Essa reação termodinamicamente não é espontânea, porque é maior do que zero. Tudo bem. Olha o que acontece. Se eu pego então A mais B utilizando o fosfato, produzo AB e ATP. E o fosfato, no orgânico é liberado. Essa reação agora, só porque eu utilizo o ATP, tornou termodinamicamente espontânea. Você agora que está me assistindo, olhando essa reação e essa, invariavelmente, você vai pensar assim, conclui que o ATP deu energia para o sistema ocorrer. Não, isso não pode pensar, gente. O ATP não deu energia, até porque se eu quebrar as ligações entre os fosfatos, gente, é liberado energia na forma de calor e não é aproveitado pelos sistemas biológicos. Não ocorreu isso, ele não deu energia como nos livros de ensino médio, às vezes nos coloca lá como moeda energética.
Não é por aí. Vocês vão ser professores de geração, vão utilizar os termos corretos. O que ocorreu na realidade foi isso, ó. A primeiro reagiu com ATP, onde o ATP doou fosfato para A, formando A-fosfato. É energia termodinamicamente espontânea. Na sequência, o A que está fosforilado reagiu com o B, formando agora quem? AB liberou fosfato. Reação termodinamicamente espontânea. Então aquela reação que você viu global, A mais B com fosfato, ATP, formando AB, liberando ATP e fosfato, A é termodinamicamente espontânea. Você viu a reação global. Pensa que o ATP liberou energia. Na realidade você não está vendo o que ocorreu, as reações intermediárias que foram essas. Transferência de fosfato para tornar a reação termodinamicamente espontânea. Não é que ela doou energia, mas ela tornou viável termodinamicamente. Tá? Então, toma cuidado, que aqui nós temos dois mundos completamente diferentes. Então, uma comparação apressada entre essas duas equações poderia levar à seguinte conclusão incorreta. A condensação de A mais B tornou-se possível porque a conversão de ATP em ATP e fosfato deu energia para o processo. Como já foi enfatizado, a conversão de ATP em ADP e fosfato libera energia apenas na forma de quem? Calor. Porque, de fato, ocorreu foram as reações intermediárias, que eu mostrei nesse instante, que resultam no produto desejado. Isso aqui é uma conclusão do livro de Bayardo, Introdução à Bioquímica. Muito louvável essa conclusão. Outra perguntinha. Os compostos químicos presentes no organismo são permanentes? Você produziu proteína. Vai ter para sempre proteína, produziu lipídio para sempre lipídios, glicogênio para sempre glicogênio? Não. Na realidade você tem um turnover, há uma renovação sempre desses compostos. E essa renovação sempre de você produzir novas proteínas e degradar as velhas, produzir novos lipídios e degradar outros lipídios, isso nós chamamos de metabolismo, de uma forma simplificada, bem-vindo ao mundo do metabolismo. Metabolismo, um conceito nada mais é do que um conjunto de reações químicas organizadas, direcionadas, mediadas por enzimas que permite degradar ou produzir compostos orgânicos. Sendo assim, o metabolismo pode ser dividido em dois, catabolismo e anabolismo. Venha comigo com muita calma. Vamos primeiro falar do catabolismo. Energia está contida nos nutrientes, ó, glicídios, polissacarídeos, né? Lipídios e proteínas. Tá? Eu tenho energia nessas ligações químicas, nas ligações químicas. Quando se faz o catabolismo, que seria a quebra desses compostos, por exemplo, quebrar proteínas e aminoácidos, quebrar as ligações peptídicas, quebrar os lipídios, liberando ácidos graxos e glicerol, quebrar os glicídios, liberando monossacarídeos, quando ocorre essa quebra, você está catabolizando. E quando você quebra, você produz quem? A partir dos produtos aqui, você produz gás carbônico, água e amônia. Como assim, Wesley? Poxa, se você quebrou proteínas e liberou monossacarídeos ou aminoácidos, o que é que acontece no decorrer do catabolismo? É retirado do grupo amina das proteínas, tá? E o esqueleto carbônico ele é oxidado lá no ciclo de Krebs, cadeia respiratória, produzindo quem? Gás carbônico e água. E com enzimas reduzidas que vão ser oxidadas para produzir ATP. Então, no processo de catabolismo, você olha que bacana, você tem NAD e FAD oxidados e essa energia permite produzir quem? Você tinha ATP também, ATP, permite produzir NAD reduzido, FAD reduzido, que esses dois são utilizados então para o fluxo de elétrons, bombeamento de prótons para produzir ATP, que nós vamos ver lá na frente, mais detalhado, em cada rota metabólica. Já no anabolismo o processo é inverso. Eu tenho aminoácidos, monossacarídeos, ácidos graxos, nucleotídeos, e com isso, com a utilização do ATP e essas moléculas desorganizadas, eu consigo contrariar a segunda lei da termodinâmica como? Produzindo moléculas mais complexas, como polissacarídeo a partir de quem? De monossacarídeos, proteínas a partir de aminoácidos, lipídios a partir de ácidos graxos, ácidos nucleicos a partir do nucleotídeo. Mas daqui para aqui é um anabolismo que eu estou produzindo. Mas, no entanto, eu preciso de quem? De ATP e desses compostos reduzidos. Tá? Isso é uma visão geral do metabolismo. Outra coisa para a gente acompanhar aqui, você que é nutricionista, tome cuidado, você da educação física, tome cuidado com esses conceitos, você da biologia, cuidado quando você der aula lá no ensino fundamental. Observa comigo aqui, ó, por favor, observa todo mundo comigo aqui.
Veja, eu tenho 3 tipos de biomoléculas: carboidratos, proteínas e lipídios. Carboidratos, proteínas e lipídios. Tudo certo aí, né? Vamos lá. Carboidratos, proteínas e lipídios. O que pode acontecer? Carboidratos, se eu quebrar, eu tenho glicose. Proteínas, se eu quebrar, eu tenho aminoácidos. Lipídios, se eu quebrar, eu tenho ácidos graxos. Perfeito? Aí vem uma perguntinha assim, ó. A gente tem a mania de, às vezes, atrapalhar. Tem condições de eu converter proteínas em glicose? Eu estou precisando de proteína. Tem como eu converter em glicose essa proteína? Sim, há possibilidade. Ou seja, se você come muita proteína, parte dela pode ser produzida em glicose. Como assim, Wesley? Ela pode ser produzida? Olha como é simples. Proteína é quebrada as ligações peptídicas, forma aminoácidos. Esses aminoácidos aqui, alanina, cisteína, glicina, serina, olha o que ela pode ser convertida? Em piruvato. Esse piruvato, então, por uma rota metabólica que eu vou explicar mais na frente, pela gliconeogênese, produz glicose. Olha que legal. Visão geral do metabolismo, hein? Eu posso também produzir aminoácido, produzir glicose com aspartato gerando oxalacetato, oxalacetato do ciclo de Krebs gerando piruvato e esse por gliconeogênese e glicose. Há essa possibilidade, tá? Já esses aminoácidos eu não tenho como converter isoleucina, leucina, tá, em glicose, porque o final dele é gerar acetil-CoA. Tem como eu produzir, a partir de proteína, produzir ácidos graxos? Sim. Você come muita proteína, você pode engordar, né? Você produz ácidos graxos. Por quê? Olha a rota metabólica, como é bonito entender. Depois nós vamos entender isso com mais detalhe nas próximas aulas. Ácidos graxos, proteína produzir ácidos graxos, vamos ver? A partir desses aminoácidos aqui, leucina, isoleucina, eu consigo produzir acetil-CoA. Esse acetil-CoA, então, pode ser utilizado para produzir ácidos graxos, tá? Eu posso produzir ácidos graxos a partir de glicose? Se eu como muita glicose, eu produzo ácido graxo? Claro, você engorda. Vamos ver? Glicose, o que vai acontecer? Glicose, na rota metabólica, que é a glicólise, é quebrado formando piruvato. Esse piruvato pode ser convertido em acetil-CoA e esse acetil-CoA gerar quem? Ácidos graxos. Então é uma possibilidade. No entanto, glicose não pode produzir quem? Proteína. Não tem rota metabólica para isso, gente. Eu não tenho mamífero, você pegar a glicose, ó, formou piruvato. A partir do piruvato você forma acetil-CoA, oxalacetato. Mas nenhuma dessas aqui consegue gerar quem? Aminoácido. Está vendo que não tem condições? A seta não vai para ele, não mostra em nenhum momento. A partir de acetil-CoA, você produz quem? Ou vai para o ciclo de Krebs, ou você vai para o formar ácido graxo, mas não tem como formar proteínas. Ácidos graxos forma glicose? Ácido graxo forma glicose? Também não. Quem fica pensando que quem come gordura forma muita, aumenta a hiperglicemia, está mentindo. Não tem como lipídio formar, nesse caso, lipídio no ácido graxo. A única coisa é o seguinte, o lipídio, Wesley, tem como formar glicose? Se você quebrar o lipídio em ácido graxo glicerol sim, mas a quantidade é muito pouca, pela gliconeogênese ele forma glicose. Mas o ácido graxo que compõe o lipídio, ele não tem como, não tem rota metabólica para ele. De acetil-CoA não tem como gerar piruvato nem glicose. Ácido graxo gera proteína? Não. Ácido graxo, no máximo que ele gera é acetil-CoA. E esse acetil-CoA não tem como retornar para formar aminoácido e proteína. É bom deixar bem claro, toma cuidado com essas ideias, senão nós vamos estudar isso aqui. Cada rota metabólica dessa nós vamos estudar com muita calma em sua regulação. Temos de enzimas e hormonais. Assim, pessoal, eu agradeço pela atenção de vocês. Se inscreve no nosso canal, Biologando com o Professor Wesley. Lá, aperta o sininho. Instagram sempre tem novidade, @prof_Wesley Santana. E nós temos um site que sempre eu estou colocando novidade. Um beijo para vocês, até a próxima.